Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Doutor da Lei, que é o canal de legislação específica para concursos públicos. Eu sou o professor Silas Ventura, sou advogado e leciono neste canal sobre legislação específica para concursos. E neste momento nós iremos dar início ao regimento interno da PB Saúde, que é a Fundação Paraibana de Gestão em Saúde. Então, como já é de conhecimento de todos, este assunto, esta legislação específica, regimento, estatuto, dentre outras leis específicas, serão cobradas no edital do concurso da Fundação Paraibana de Gestão de Saúde, que é a PB Saúde. Então, portanto, é de muita relevância para o seu estudo. Então, antes de iniciarmos a nossa aula, eu queria pedir que você, que ainda não é inscrito no nosso canal, que possa estar se inscrevendo, ativando o sininho da notificação, deixando seu like, seu comentário e compartilhando com o amigo. Então, vamos iniciar agora com o nosso primeiro assunto que temos no regimento, que é sobre a natureza jurídica da Fundação Paraibana, que é a PB Saúde. A natureza jurídica diz respeito a como esse órgão ele é visto perante as leis, perante o ordenamento jurídico, que é o conjunto de leis que nós temos na nossa legislação brasileira. Então, nós vamos ter aqui que, em primeiro lugar, ela é vista como uma fundação pública. Então, o que vem ser uma fundação pública? Antes de nós esclarecermos o que é uma fundação pública, é importante nós dizermos que a fundação, ou uma fundação, ela faz parte do que o ordenamento jurídico chama de administração pública indireta, tá certo? Quando se trata de um serviço público, nós temos a questão da administração, da chamada administração pública. Então, a administração pública nada mais é do que a coisa pública que é governada e é executada pelos nossos representantes que são eleitos para estar ali administrando a coisa pública, tá certo? Então, esta coisa pública, que é o Estado, na maioria das vezes, também é chamada de administração pública. A administração pública, ela é classificada de duas formas: a administração pública direta e a administração pública indireta. Então, eu vou fazer aqui uma demonstração, a administração. Então, vamos ter duas, que é a direta, com a letra D, e a indireta, com a letra I, tá certo? Então, na parte da administração pública direta, se concentram a União, os Estados-membros, que são os 26 estados, da federação, e o distrito, incluindo o Distrito Federal, e também os municípios, tá certo? Então, esses entes aí formam o que a gente chama de administração pública direta. Na parte da administração pública indireta, nós vamos ter ali formando esse bloco aí de administração pública indireta, vamos ter em primeiro lugar as autarquias, certo? Que vão se dividir em agências executivas e agências reguladoras. Depois vamos ter as fundações, públicas, e em seguida vamos ter as empresas estatais, que se dividem em empresas públicas e sociedades de economia mista, e em algumas situações vamos ter também os consórcios públicos. Então, são basicamente esses órgãos que formam aí a administração pública indireta, ok? Então, veja que é justamente nessa parte de administração pública indireta que se concentra a fundação, ok? Então, a fundação pública,
ela vai servir como um braço indireto da administração, ok? Então, nesse caso, em determinados serviços que o Estado, né, na figura da União, dos Estados-membros ou dos municípios, não podem exercer, então ali entram aqueles entes que formam a administração pública indireta. Esse termo, esse título, né, de administração pública indireta é dado justamente pelo fato de que nem todos os serviços, nem todas as demandas que existem dentro de um estado membro, por exemplo, como o estado da Paraíba, ou em algum município, né, da Paraíba, nem todos os serviços ou demandas que aparecem, o próprio ente público, né, estado ou município, consegue realizar de forma inautônoma, digamos assim, tá certo? Então, é nesse contexto que se insere a figura desses órgãos da administração pública indireta, seja autarquia, seja fundações, seja sociedade de economia mista ou empresa pública, tá certo? É claro que cada órgão desse que formam a administração pública indireta vai exercer a sua função. Então, ele vai surgir dependendo da necessidade. No caso das autarquias, a gente poderia dizer que vai depender do tipo do serviço que vai ser realizado. Se for um serviço que tem um caráter especial ou específico, que vai ser realizado apenas pelo Estado, né? Então, pode ser criada uma autarquia para realizar aquele determinado serviço, porque ele tem um caráter específico e nenhum outro órgão vai realizar dentro daquele território do Estado, ok? Então, a fundação, ela ocupa aí nesta classe aí de administração pública indireta. Por quê? Porque é um serviço que nem sempre o Estado vai dar conta, como, por exemplo, o serviço de saúde, tá certo? Então, é por isso que é necessário ou é necessária a existência de uma fundação pública para realizar determinada atividade, determinado serviço que o Estado não consegue atender por si só. Então, ele depende de um órgão, de a criação de um órgão para exercer aquela determinada atividade, tá certo? Então, só explicando aqui o contexto em que a fundação pública ela se insere para que possa entender melhor a sua natureza jurídica. Agora, voltando para o artigo 2º do nosso regimento interno, nós vamos ver, né, que a natureza jurídica, ou seja, como é vista a PB Saúde perante o ordenamento jurídico, é uma fundação pública, e vamos ver agora quais são as características dessa fundação pública. Então, temos aqui que ela é criada pelo poder público para realizar atividade de interesse público sem fins lucrativos, certo? Então, temos aqui na definição. A criação, né, como ela foi criada, é que foi instituída pelo governo do estado da Paraíba. Então, é o órgão competente que criou a fundação. Como fundação, né, a PB Saúde está sujeita a certos controles e obrigações perante o Estado, mesmo tendo personalidade jurídica de direito privado. Veja só, aqui a gente vai aprender algo interessante acerca das fundações. Algumas, né, são chamadas fundações públicas, mas o seu regime, ou seja, as leis que
lhe regem, né, que traçam as regras para elas, às vezes são leis consideradas de caráter privado. Calma aí que eu vou explicar o que são leis de caráter público ou normas públicas ou de direito público e leis de caráter privado, tá certo? Não precisa desesperar, porque você nunca estudou isso na sua vida, talvez porque nunca fez direito, porque a gente vai explicar direitinho aqui. Então temos aqui, né, a personalidade jurídica além dela ser uma fundação pública, ela possui personalidade jurídica de direito privado. É o que está inserido no artigo 2º do Regimento Interno. O que é personalidade jurídica de direito privado? Né? Então, temos aqui significado. Implica que a PB Saúde, em suas relações jurídicas, está sujeita, vou grifar aqui, está sujeita principalmente às regras do direito privado, similar às empresas e organizações privadas. Então, isso aqui é bom, né, para exemplificar, ou seja, apesar de ser uma fundação de direito público, ou seja, uma fundação pública, ela está sujeita a regras de direito privado, como, por exemplo, a empresas, né, empresas privadas, né? Digamos que você abra uma empresa de fornecimento de energia solar, por exemplo, vai ser uma empresa privada, tá certo? Não vai ser uma empresa pública. Então, todas as normas às quais você deverá se sujeitar vão ser normas de caráter privado, porque a sua relação ali com outros entes vai ser uma relação de direito privado, ok? E a mesma coisa vai ser a fundação, nesse caso a PB Saúde, que é a fundação pública. Lembrando que existem, em algumas situações, fundações públicas que são regidas, sim, por normas de caráter público, tá certo? Por normas públicas ou pelo direito público também. Mas nesse caso aqui, a característica da PB Saúde é que ela é regida por normas de direito privado. Mas, professor, o senhor disse que ia explicar. Então, o que é direito privado, o que são normas de direito privado e o que é direito público ou fundação pública, né? Veja só, quando a gente diz que a PB Saúde possui personalidade jurídica de direito privado, significa que ela se submete às normas de direito privado. Direito privado, né? Digamos que o direito ele é dividido em dois ramos, em duas áreas, a área pública e a área privada. A área pública é aquela que possui somente normas, regras de direito público, tá certo? E a área privada é aquela em que existem vários ramos ali dentro que possuem normas de direito privado. Mas o que é direito público e o que é direito privado? Para a gente chegar nas normas, primeiro a gente tem que entender o que é direito público e o que é direito privado. O direito público vai ser aquela área do direito que vai reger relações, certo? Então você pense aí, imagine na sua mente aí dois lados, né? Eu vou fazer aqui dois bonequinhos, certo? Só para você entender, dois lados, e esses dois bonequinhos eles vão ter entre si aqui uma relação, tá certo? Então, essa linha aqui, puxando a outra, representa a relação. No direito público, nós vamos ter ali que, de um lado, né, sempre vai prevalecer a vontade de um, que é a vontade do órgão que for um órgão público. Por exemplo, digamos que o Estado da Paraíba, né, o governo do Estado da Paraíba, ele contrata, né, uma empresa de prestação de serviços
gerais, né? Limpeza, etc. Então, aquela empresa é uma empresa privada, né? Mas o Estado da Paraíba é um órgão público, é um ente público, tá certo? Então, vai ter uma relação ali entre um órgão público e uma empresa privada. Nessa relação aí, por se tratar de um órgão público, o que vai prevalecer vai ser, nesse caso aí, a vontade daquele que é o órgão público, tá certo? Então, numa relação de direito público, o que prevalece são as normas públicas acima das normas de direito privado, ok? Então é isso. Então, por mais que você queira muitas vezes contestar ou, enfim, não aceitar, mas sempre vai prevalecer a norma de direito privado. Então, temos vários exemplos, como, por exemplo, a questão da publicidade, né? A questão da transparência, a questão da impessoalidade, princípios que estão inseridos lá no artigo 37, por exemplo, da Constituição Federal, tá certo? Então, esses princípios vão reger essa relação, que é uma relação de caráter público, ok? Então, isso é uma relação pública, isso são normas públicas que vão reger sempre a relação de direito público. Agora, usando os mesmos bonequinhos aí para exemplificar uma relação de direito privado. Digamos que um empregador contrata um empregado, certo? Então, esse empregado e o empregador poderão ali negociar as suas horas de trabalho, o seu salário, a sua forma de pagamento, o serviço que vai ser prestado, né, para o empregador e todas as outras regras existentes na legislação. Então, essa relação aí entre patrão e empregado vai ser uma relação de direito privado. Por quê? Porque ambas as vontades podem ser negociadas. Então, quando numa relação duas vontades podem estar em acordo, em comum acordo, então essa relação vai ser uma relação de direito privado, tá certo? Porque, segundo a doutrina, né, as partes estão em pé de igualdade, estão no mesmo patamar, digamos assim, as vontades das partes estão em comum acordo. Então, isso é um exemplo de relação de direito privado, tá certo? Então, temos como exemplo aí o direito do trabalho, o direito civil, né? Também nós temos o direito civil, que é o principal, né? Direito privado, e temos ali exemplo na parte de contratos, de família, enfim, de vários ramos dentro do direito civil que serve de exemplo como norma de direito privado. Então, puxando agora para a Fundação PB Saúde, nós vamos ter que, apesar dela obedecer a alguns princípios, né, que estão inseridos na Constituição Federal, que são de direito público, ela obedece, na sua maioria, né, a normas de direito privado. Então, agora nós vamos ver quais características elas trazem essa questão do direito privado. Como, por exemplo, nós já vemos aqui, né? Diz aqui que ela é sujeita ao regime próprio das entidades privadas sem fins lucrativos, quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais e, por exemplo, trabalhistas, tá certo? Então, trabalhistas é um exemplo clássico aqui das normas de direito privado. Veja que para começar a trabalhar, por exemplo, na PB Saúde,
você pode, a fundação pode fazer concurso público, mas quando passa a trabalhar, a forma, o regime que vai reger o servidor, no caso, vai ser o regime seletista, ou seja, as normas que vão abranger ali o assegurar o trabalhador vão ser as normas da CLT, tá certo? Então, isso aqui exemplifica essa diferença, né? Esse contraste aí entre fundação pública, mas com personalidade jurídica de direito privado. Por que a PB Saúde ela é regida pela CLT? Porque quem trabalha lá vai ter que submeter às normas da CLT. Porque ela é uma fundação de direito privado. A personalidade dela, aliás, a personalidade jurídica dela é de direito privado. Então, se ela é de direito privado, ela é regida por normas de direito privado, que nesse caso é o direito do trabalho, que é um dos ramos do direito privado, tá certo? Então, é um exemplo clássico dessa expressão aí. Na parte de entidade sem fins lucrativos, nós vemos que é outro aspecto fundamental da natureza jurídica da PB Saúde. Veja que o objetivo dela não é lucrar, tá certo? Então, ela não é uma fundação, ela não é um órgão, aliás, ou uma entidade que deseja lucrar com o seu serviço, mas apenas a oferecer a prestação de determinado serviço de interesse público, tá certo? Isso significa que ela não tem nenhum lucro com isso, não ganha nada para exercer a sua atividade ou para manter o objetivo principal dela não é lucrar com isso, né? Diferentemente de, por exemplo, uma sociedade de economia mista, por exemplo, né? Que é uma das suas funções, um dos seus objetivos é ter lucro com aquilo, tá certo? Seguindo aqui, nós vemos que significa também, né, que a fundação não pode distribuir lucros ou dividendos, né? Sobre reinvestimento, qualquer superávit financeiro deve ser reinvestido nas próprias atividades da fundação. Ou seja, se aquela fundação ela recebe investimento e em determinado momento aquele investimento é um investimento alto, então ele não vai dividir com os seus funcionários aquele investimento, mas vai aplicar nas próprias atividades da fundação, ok? Em relação às implicações fiscais, nós temos que esta classificação pode implicar em certos benefícios fiscais, dependendo da legislação aplicável, tá certo? Então, ela pode ter também alguns benefícios fiscais, como isenções de alguns impostos, né? Dependendo do que a legislação estadual, no contexto, né, tributário, estipular. Outro detalhe, né, que nós temos aqui sobre o regime de pessoal, nós já falamos, né, está lá no artigo 44 do regimento, que trata sobre a relação da PB Saúde, que vai ser regida por meio da CLT, certo? Então, apesar da investidura, né, ser por meio de concurso público, né, nós vamos ter que, nesse caso, como nós já falamos, pelo fato de ser uma fundação de direito privado, então, aos cargos ali existentes dentro da fundação vão ser chamados de emprego público, certo? E a investidura, ou seja, a forma de entrada, de ingresso, no caso, no órgão, né, ou no cargo, vai ser por meio de concurso público, mas a forma, o regime de trabalho vai ser regido por meio da CLT, ok? Então, acerca do patrimônio, né, e das receitas, nós vamos ter que reflete também, né, nessa questão, porque
a depender da natureza jurídica, o patrimônio, a questão do patrimônio da receita, ele pode também variar. Então, o artigo 49 diz que a fundação vai ter patrimônio próprio, tá certo? Ou seja, ela possui o seu próprio patrimônio, isso tanto em relação a bens móveis ou imóveis, né? Então, ela possui o seu próprio patrimônio, ok? Sobre as receitas, o artigo 50 do regimento vai listar as receitas da fundação, incluindo recursos, né, de contratos de gestão, rendas patrimoniais, doações, entre outros, tá certo? Então, todos esses exemplos aí podem fazer parte das receitas da fundação. Lembrando que receitas é tudo aquilo que entra nos cofres da fundação, tá certo? Enquanto despesa é aquilo que sai dos cofres, né, são os gastos, as receitas é aquilo que é arrecadado para o cofre da fundação. Sobre o uso dos recursos, o artigo 53 estabelece que o patrimônio e as receitas da fundação serão utilizados exclusivamente para a consecução dos seus objetivos. Então, tudo que for adquirido, né, arrecadado para o patrimônio da PB Saúde, vai ser utilizado para os seus objetivos, ok? Agora falando sobre o controle e a fiscalização. Então diz aqui que, apesar de sua natureza de direito privado, a PB Saúde está sujeita a mecanismo de controle e fiscalização. Então, a própria PB Saúde vai ter um órgão, né, de fiscalização, que vocês vão ver mais na frente, nas próximas aulas. A gente vai falar na próxima aula sobre a estrutura, né, da PB Saúde, e vamos ter ali os órgãos, e um dos órgãos vai ser o Conselho Fiscal, aliás. Então, o Conselho Fiscal está estabelecido no artigo 20 como um órgão de fiscalização e controle interno, tá certo? Então, existe um controle que é feito pela própria PB Saúde, e esse controle é chamado controle interno, que é feito por meio do Conselho Fiscal. Então, é uma forma de fiscalização dos serviços da PB Saúde. Sobre a prestação de contas, o artigo 59 do regimento vai prever aí que as contas da PB Saúde serão submetidas à apreciação dos órgãos de controle competentes. Isso provavelmente, né, acredito que vai ser, nesse caso aí, remetido ao Tribunal de Contas do Estado, tá certo? Que é o órgão, como o próprio nome já diz, que é o órgão de contas, né? Aquele que aprecia as contas dos órgãos, né, que fazem parte da administração pública direta e indireta do estado da Paraíba. Por fim, nós temos a base legal, né, da PB Saúde, como nós já podemos presumir, o próprio regimento interno, né, que vai trazer todas as regras, que é esse que nós começamos o estudo. Então, vai trazer todas as regras acerca da PB Saúde, e também o estatuto, né, que é outra lei importantíssima que estabelece várias disposições sobre a fundação. Temos também uma lei complementar, né, que nesse caso é a lei complementar número 157, né, que provavelmente é a lei de criação da PB Saúde, ok? Então, essas são as características da PB Saúde no tocante à sua natureza jurídica, né, e a sua personalidade, que é de direito privado, ok? É importante esclarecer que as fundações, que era para eu ter dito no começo, né, as fundações, na sua maioria, elas possuem um regime que a gente chama de regime híbrido.
híbrido significa, pode sim ser entendido também como misto, que possui regras de tanto de direito público quanto de direito privado, certo? E inclusive o STF já tem entendimento acerca disso. Então, a gente pode dizer que para a PB Saúde também, apesar de ser uma fundação de direito privado, regida por normas de direito privado, mas também pode ser aplicado esse regime híbrido. Por quê? Porque a gente vai ver, inclusive na próxima aula, acerca dos princípios, né? E os princípios que trazem sobre a PB Saúde são princípios que são aplicados a órgãos públicos, né? A administração pública direta. Então, são princípios de caráter público que estão inseridos lá no artigo 37 da Constituição Federal. Então, por isso que são vistos como, por isso que podemos dizer que também é aplicado o regime híbrido, ou seja, tanto normas de direito público quanto normas de caráter privado. Vamos fazer algumas questões para finalizar. A questão de número 1, nós temos o seguinte: sobre a natureza jurídica da Fundação Paraibana em Gestão em Saúde, é correto afirmar que se trata de A. Autarquia, B. Empresa pública, C. Fundação pública de direito público, D. Fundação pública de direito privado e E. Sociedade de economia mista. E aí, pessoal? Tá bem fresquinho, né? É fácil essa daí. Seria letra D, que é Fundação Pública de Direito Privado, ok? Então, aqui está o gabarito. Letra D, conforme o artigo 2º do Regimento Interno. Então, combina elementos públicos, ó, tem explicando aqui, com elementos privados, ok? A criação e finalidade vai ser pública, mas o regime jurídico, que é a norma, né? Que as normas que regem os funcionários, o quadro de pessoal, vai ser de caráter privado, certo? Questão 2. Assinala a alternativa que não corresponde a uma característica da PB Saúde. Então, que não corresponde a uma característica. Então, a gente vai ver que não tem a ver com ela, né? A. Sem fins lucrativos. B. Utilidade pública. C. Beneficência social. D. Distribuição de lucros aos fundadores. E E. Sujeito ao regime das entidades privadas sem fins lucrativos. Essa também está fácil, né? Que vai ser, nesse caso, a letra D, mais uma vez, porque ela não tem a finalidade de lucrar, né? Não visa o lucro e tampouco distribui lucros aos fundadores, ok? Então, são questões até agora fáceis, mas que mostra, né, como esses assuntos podem ser cobrados nas provas, né, na prova quando for aplicada, né? Então, temos aqui, letra D, artigo 2º, mais uma vez. Questão 3, né, dentre as opções abaixo, assinale que corresponde à principal finalidade da PB Saúde. A. Gerar lucros para o estado da Paraíba, já descartamos aí, né, que não é esse. B. Executar ações e prestar serviços de saúde no âmbito do SUS do estado da Paraíba. C. Realizar pesquisas médicas. D. Fornecer medicamentos à população. E E. Fiscalizar hospitais privados. Essa já ficou um pouquinho mais, né, diferente. Então, vamos chutar aqui a letra B, não é isso? Executar ações e prestar serviços de saúde no âmbito do SUS do estado da Paraíba, ok? Então, vamos ver o gabarito. Letra B, executar ações e prestar serviço de saúde no âmbito do SUS do estado da Paraíba. Artigo 4º do regimento. Apesar da gente não ter visto, né, esse artigo 4º, mas é fácil também essa questão. Então, pessoal, nós iremos disponibilizar aí no link, né, da descrição um simulado gratuito para vocês estarem aí treinando pelo menos 10 questões sobre o regimento interno da PB Saúde.
e também já iremos disponibilizar um combo de simulados inéditos e comentados de legislação específica da PB Saúde, tá certo? Só do tópico do edital que trata, eu acho que são 3 ou 4 leis sobre a PB Saúde. Então vamos trazer aí no mínimo 200 questões inéditas e comentadas, todas nesse formato que a gente acabou de ver, sobre a PB Saúde, tá certo? Então, se você desejar adquirir, é só clicar no link da descrição, que dará acesso ao nosso WhatsApp, e lá nós iremos te passar todas as informações. Então, ficaremos por aqui e continuem ligados que em breve postaremos a aula 2, continuando o estudo do regimento interno da PB Saúde. Até mais!